Poder Cidadão saiu na frente na campanha eleitoral de 2012, promovendo entrevista com os partidos políticos de Pasto. Esse projeto inovador tem como protagonistas os alunos do segundo ano do Colégio Del Rey. Nessa primeira etapa, foram entrevistados representantes dos partidos que apresentaram suas propostas para a próxima gestão, visando conscientizar e informar a população das diretrizes da campanha dos mesmos. Agradecemos a parceria com o Colégio Del Rey, com a Expansão Mobiliária, com a MUV e a Câmara Municipal. Assista na íntegra as entrevistas, divulgue essa ideia e aguarde o debate com os candidatos. Afinal, um cidadão consciente é um eleitor consciente. Bom dia. A equipe do Poder Cidadão agradece a presença do representante Hugo Fonseca do PSOL para essa entrevista. Ela vai ter 8 perguntas com um tempo máximo de 1 minuto e meio e 3 minutos para a conclusão. Bonito. Pasto convive com sérios problemas sociais. Os moradores de rua e as crianças sem atividade são alguns desses problemas. Na área infantil, o Estado municipal tem infraestrutura para acolher todos esses jovens, porém está abandonado. E também os moradores de rua ocupam algumas áreas públicas, e isso é sério. Quais os projetos do seu partido para esses problemas sociais? Queria agradecer o convite de todo mundo. No final, agradeço melhor que o tempo todo, né? Mas, enfim, um dos nossos projetos é a questão da escola em tempo integral, né? Nós precisamos fazer com que as crianças não trabalhem, mas com que as crianças estudem. Então, nós precisamos fazer com que elas passem o tempo na escola. É lá que elas vão estar longe das drogas, é lá que elas não vão precisar trabalhar, é lá que elas vão aprender a ser cidadãos, que é isso que vocês estão sendo aqui, né? E elas vão poder ter uma consciência crítica, poder questionar os seus candidatos e serem cidadãs. Uma das nossas propostas, que inclusive foi apresentada pelo pessoal numa audiência pública da LDO, que são as leis de diretrizes orçamentárias, é o desmembramento da CECEL. A CECEL é a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Lazer e Turismo. Então, são temas muito importantes vinculados a uma só secretaria. Nós queremos desmembrar isso, fazer com que nós tenhamos uma Secretaria de Educação, tenhamos uma Secretaria de Cultura e uma Secretaria de Esporte e Lazer, que, na verdade, são temas muito importantes e que vão fazer com que as crianças não passem tempos ociosos, não tenham contato com as drogas. Eu vi um problema muito grande nessa pergunta, que é a questão de vocês tratarem como problema os mendigos e os moradores de rua estarem no espaço público. Ou seja, eles não têm casa, eles não têm lar, eles não têm família, eles não têm onde dormir. Nós temos mesmo que fazer com que eles ocupem o espaço público, o espaço que é público. As pessoas se incomodam com a questão dos mendigos viverem nas praças, sentarem nos bancos. Hoje em dia, a gente trata a questão dos mendigos como uma questão de higienização. E o que é essa higienização? A gente faz com que eles não estejam nas praças, nas grandes avenidas, empurramos todos eles nas favelas. E ninguém vê nada, a gente finge que não existe. É uma hipocrisia sem tamanho. Então, hoje em dia, os mendigos dormiam na Casa da Cultura. Para concluir. E o que a prefeitura fez? Colocou grades. Isso resolve o problema? Não. Então nós precisamos pensar em política pública de acolhimento dessas pessoas, de verem por que elas estão na rua, se é questão de família, se é questão de saúde, e ver o que é, e tratar elas como pessoas, como seres, como cidadãos dignos. Sabe-se que as campanhas eleitorais ganham e perdem espaço na mídia a cada eleição. Em 2012, qual meio de divulgação será mais utilizado? Hoje em dia, a gente tem uma coisa a nosso favor, que é a questão da internet. Na Grécia, na Primavera Árabe, na revolta de 1 milhão de estudantes no Chile, tudo isso foi impulsionado pela internet. Ela tem sido realmente um meio de democratização e de politização do debate. Então, isso não vai ser... O pessoal não tem campanha em Pasto, não tem representantes às candidaturas, mas a nível nacional o pessoal tem usado bastante a internet. Porém, a gente não pode ser militante de Facebook, né? No movimento estudantil, a gente costuma cantar o seguinte: nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu. Aqui está presente o movimento estudantil. E o que eu falo é dessa questão de estar presente, de bater porta a porta e perguntar para cada cidadão o que está acontecendo na cidade dele e apresentar quais são as nossas propostas. A gente precisa desse contato com as pessoas, né? E de politizar a campanha, não no sentido daquela coisa mecanizada, de pessoas balançando bandeiras,
de dinheiro envolvendo, né? Os filiados do PSOL, a juventude do PSOL está na rua, está na luta, está conversando com as pessoas e não está ganhando R$1 por isso. Mas a gente está pensando em um ideal maior. Então, essa questão eu tenho muito claro, que é a internet, que é um meio que não se usa dinheiro, que hoje em dia as campanhas são milionárias, nós não temos dinheiro, e também o estar na rua, né? Porque a gente sai à rua, bater na porta das casas das pessoas, não gasta, não tem dinheiro nenhum. Em meados de 2011, passou pela Câmara um projeto para que Passos tivesse 17 vereadores. Você, em nome do partido, concorda com esse número e por quê? Bom, na verdade, a minha resposta é sim e não. Realmente, uma cidade com 110 mil habitantes perde em termos de representação, de representatividade, com apenas 11 vereadores. 17 talvez seja um número legal, mas nós temos que passar por uma ampla reforma política antes. O que acontece hoje em dia? As pessoas são eleitas, os partidos que mais têm dinheiro, as pessoas que mais investem dinheiro são as que são as eleitas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, o que o pessoal defende, tem defendido muito, e as pessoas que mais defendem o aumento do salário dos vereadores e dos parlamentares, que defendem esse ampliamento, né, do número de vereadores, são as que são contra o financiamento público de campanha. O que acontece? O Estado, o município, vai distribuir a verba para essa campanha, né? Então, esse tanto para você, esse tanto para você, esse tanto para você, de modo igualitário. Aí muitas pessoas vão se perguntar, mas aí é o povo que vai pagar, é o imposto do povo que vai ter que pagar essas campanhas? Porém, a gente tem que pensar que é assim que acontece. Quando a gente vê uma campanha milionária, a gente vê empresas investindo, a gente vê empresários investindo. Por que investem? Investem porque, quando possível, esse governo vai governar em prol dessa empresa, em prol desses empresários. Então, acaba que é o povo que paga essas campanhas milionárias. Então, nós precisamos primeiro estabelecer o financiamento público de campanha. E depois, e antes também, nós precisamos fazer aprovar a ficha limpa, nós precisamos conscientizar os votos, porque essas pessoas que querem, pode ser uma manobra política muito grande desses velhos grupos políticos, aumentar o número de candidatos para que mais deles estejam no poder. Então nós precisamos conscientizar o voto, democratizar as eleições, principalmente no sentido para que a gente politize o voto e não compre. Um dos grandes problemas da atualidade é a formação de mão de obra especializada. Qual a proposta do seu partido para esta questão, bem como para a geração de empregos na cidade? Bom, essa é uma questão muito importante também. E uma das coisas que a gente quer prezar bastante é a questão da manutenção dos empregos existentes. Então, a prefeitura deveria, no nosso caso, né, na nossa ideia, na nossa perspectiva, compor uma equipe que vai fechar acordos com entidades como o SEBRAE, como o SENAC, para que a gente qualifique o pequeno empresário e seus funcionários para que ele saiba lidar e saiba o que fazer com as questões do grande mercado, né? Do grande mercado mesmo, que é muito cruel com relação aos pequenos empresários. Uma segunda coisa a ser feita é a questão da qualificação, mas está de acordo com as demandas do mercado. O que acontece? Hoje em dia são oferecidos cursos e especializações que não atendem às exigências. Então a pessoa faz aquele curso e não tem onde trabalhar. E a única maneira da gente unificar a qualificação e a geração de empregos é a gente oferecer esses cursos, mas estando atento às demandas e às exigências do mercado, das pessoas, de saber que tipo de profissional a gente precisa. E uma outra questão é uma política de acompanhamento e incentivo à criação de pequenas empresas, né? Essas pequenas empresas são as que mais geram emprego e as que menos requerem um investimento, um gasto por parte do poder público. Porque as grandes empresas, elas exigem vários benefícios, exigem isenção fiscal, e as pequenas empresas, por outro lado, elas geram bastante emprego e requerem muito menos do nosso bolso, do bolso da prefeitura. Sabemos que nessa eleição alguns partidos seguiram a ideologia de lançar um número máximo de candidatos à Câmara. Outros lançaram somente aqueles com clara chance de vitória. Quais dessas ideologias vocês seguirão? Bom, na verdade nenhuma, né? O pessoal não lançou candidatos. Foi uma decisão muito difícil, principalmente quando a gente avaliou que o nosso trabalho ele merecia continuar, ele merecia ganhar o poder público, e principalmente quando a gente pensa em quem votar, porque está muito difícil.
Mas algumas coisas nos assustaram. Por exemplo, quando a gente viu que o Aldo Maia, do PT, declarou que gastaria R$1 milhão na campanha, quando o Cosmo declarou que gastaria R$900 mil, e quando a Thaíde Renatinho declarou que gastaria possivelmente R$1,5 milhão. Juntos, esses candidatos podem gastar R$5 milhões. A nossa meta era, com muito custo, com muito trabalho, com muitas feijoadas beneficentes, atingir um número máximo utópico de R$50 mil. E quando a gente viu isso, a gente pensou que talvez fosse muito injusto, que fosse muito desleal com nós mesmos participar de um jogo sujo desses velhos grupos políticos que hoje em dia a gente chama de eleição. Então, a gente tem que pensar, eu volto nessa questão, nós temos que pensar que essas pessoas não investem à toa. O pessoal vai, apesar de não ter nenhuma representação, tanto na Câmara dos Vereadores quanto na Prefeitura, vai continuar fazendo um trabalho de oposição, vai continuar com esse espírito de indignação e vai continuar cobrando e fiscalizando, coisas que os nossos vereadores não fazem. Principalmente, por exemplo, quando a gente pediu a cassação, quando o pessoal pediu a cassação do prefeito Hernani, em razão da contratação daquela empresa única, que foi uma coisa que envolveu R$8 milhões, os vereadores, o que eles fizeram? Se abstiveram de investigar. Se você não quer caçar uma pessoa e prefere dizer não depois de uma investigação, tudo bem, a gente tem que respeitar. Mas o que os vereadores fizeram, em sua maioria? Se recusaram a investigar. Quando você se recusa a investigar, você está pressupondo que aquela pessoa é culpada e que você não quer puni-la. Então, a gente tem que pensar em que tipo de vereadores a gente está votando e por que eles estão votando, e essas campanhas milionárias me assustam muito. Então, vamos pensar que talvez quem tenha mais santinho, quem tenha mais música rodando por aí, seja quem menos tenha a contribuir. Na área da saúde, observamos PSFs e UPA, uma demora no atendimento devido à grande procura da população e também pela falta de médicos. Que solução o partido propõe para esse problema? A militância do pessoal já vai nesse sentido há muito tempo. E um dos problemas da superlotação da UPA, da unidade de pronto atendimento, que a gente verifica é a questão da insuficiência dos atendimentos médicos nos ambulatórios e nos PSFs. O que acontece hoje em dia? Os médicos eles atendem por ficha, então eles têm tantas fichas por dia. Mas no final, quantas fichas os médicos atenderam? Ninguém sabe. Eles atendem por ficha, então a gente vive por um mundo do faz de conta, Os médicos fingem que trabalham e a prefeitura finge que investe. O que nós deveríamos fazer? Deveríamos fazer com que o médico, como todo profissional, ele cumpra um horário de trabalho, e ele esteja à disposição do paciente. Porque se ele atende por ficha, aquele paciente que passou mal em casa, ele vai ter que ir para o pronto-socorro. Aquele paciente que teve tal coisa vai ter que ir para o pronto-socorro, porque o médico não está nos ambulatórios, não está no PSF. E aí a gente vê filas imensas, vemos uma situação de revolta, porque nós não estamos tratando de doença, nós estamos tratando de vida das pessoas, E aí a gente vê, então a nossa principal solução é fazer o seguinte: fazer com que os médicos eles cumpram um horário de trabalho nos ambulatórios e nos PSFs, porque aí os médicos vão estar mais próximos da população, não vão estar concentrados apenas na unidade de pronto atendimento. Em 2 anos, Passos registrou um aumento significativo no número de ocorrências policiais, infelizmente entre elas homicídios, roubos e furtos. Quais são os fatores desencadeadores deste fato? Na visão do seu partido, o que deve ser melhorado na segurança pública? Bom, essa é uma pergunta muito boa e eu fiquei muito feliz porque vocês se perguntaram por que isso acontece, Por que as pessoas roubam, por que as pessoas matam? Porque hoje em dia o tom dado à segurança pública é o seguinte: como punir? Como nós vamos fazer com que as pessoas que mataram estejam na cadeia? Como fazer com que as pessoas que roubaram sejam punidas? Mas nós temos que pensar antes, nós temos que pensar a partir das causas e não das consequências daquilo. Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas matam? Hoje em dia, na reunião de segurança pública, que foi um pouco encabeçada pelo Cássio Soares, uma das cláusulas dizia que Passos deveria monitorar os presos que saíram da cadeia.
E isso, para mim, é o maior sintoma de que a cadeia e de que o direito penal não resolve o problema da segurança pública. Se nós precisamos monitorar a pessoa que sai da cadeia, por que ela existiu? Para que ele fez lá dentro? Né? Não é um espaço ressocializante, não é um espaço que recupera as pessoas. Nós temos que pensar que nós estamos colocando esse pessoal em um lugar, convivendo com 40 pessoas em uma cela onde foi feita para caber 13. Nós temos que pensar que, por exemplo, as mulheres, elas usam miolo de pão porque não lhes é oferecido absorvente. Isso é muito indigno. Então nós temos que pensar a segurança para o pessoal. A segurança é uma coisa de política pública de assistência social, é uma coisa de educação, é fazer com que as pessoas não precisem do crime para sobreviver, não tenham o crime como uma saída de vida. Então a gente tem que pensar na dignidade dessas pessoas, a gente tem que pensar o que está faltando para a segurança pública é isso. Porque se o seu filho ele é assassinado, o Estado, o poder público, ele tem culpa disso. Porque você e a sua família, ele sofre da violência do cara que mata, mas sofre a violência também estrutural. E violência estrutural é aquela que o Estado comete contra as pessoas. É aquela que se você não tem comida em casa, é culpa do Estado. Então nós precisamos ver em quem nós estamos votando, porque se o seu filho morreu, é culpa também de quem esteve aí. Em qual segmento, saúde, educação e cultura, seu partido irá investir mais? Por quê? Bom, então, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Na verdade, não dá para se falar que a saúde é mais importante que a educação e mais importante que a cultura ou vice-versa. O que nós precisamos fazer é aplicar a lei. Hoje em dia existem as leis que falam que 25% do orçamento do município deve ser destinado à educação. 15% do orçamento do município deve ser destinado à saúde. Está faltando recurso? Isso não está acontecendo? Nós temos que nos perguntar por quê. Aonde é então que está tendo essa verba? Se ela existe e se ela não está onde ela deve estar, onde ela está? No bolso de quem? No meu não está. Né? Então nós temos que fazer um choque de honestidade e temos que aplicar as leis. Com isso a gente vai fazer com que a saúde esteja em bom estado, né? que ela seja destinado a verba para ela, que não faltem médicos, que as filas não sejam grandes. Faremos com que as escolas estejam lotadas de crianças e que tenham cada vez mais escolas, professores bem remunerados, porque o que está faltando é honestidade, está faltando aplicar esses recursos, porque eles existem, né? Nós pagamos impostos e os recursos existem, então aí para isso, para a gente poder aplicar. Essa questão que eu falei do desmembramento da CECEL, por exemplo, é uma questão também de aplicação de verbas, porque a gente vai poder saber quanto está sendo aplicado na educação, quanto está sendo aplicado para a cultura, quanto para o esporte, né? E a gente vai poder ter a clareza disso. Quando a gente apresentou essa questão nessa audiência pública, muitas pessoas se perguntaram, mas como é que a gente vai bancar essas novas secretarias? Hoje em dia, existem 39 cargos de confiança, cargos, né, que os prefeitos apadrinham as pessoas, os seus amigos, os seus aliados políticos, e esses cargos foram criados pelo prefeito Ataíde. O prefeito Hernani prometeu em campanha extinguir esses cargos, mas com tanta gente para poder manter ali os seus padrinhos, os seus apadrinhados políticos, não dava para ele extinguir. Então nós queremos extinguir esses cargos, montar essas novas secretarias para que a gente possa aplicar os recursos e a saúde não seja uma coisa preponderante sobre a saúde ou qualquer outra coisa, mas que a gente aplique a lei e seja honesto. Declaramos o termo das perguntas e abrimos um tempo de 3 minutos para a sua conclusão. Eu quero, em nome do meu partido, agradecer o convite, né, desse grupo que eu gosto tanto. Eu me sinto muito confortável por estar aqui, porque não parece que eu estou numa entrevista, parece que eu estou num recreio, no Del Rey, sentado no banco, discutindo política com gente que eu gosto tanto. Então, acho que o que mais une o PSOL e o poder cidadão é justamente esse sentimento de indignação. É esse sentimento de que nós, enquanto juventude, nós, enquanto cidadãos, precisamos nos movimentar para que essas coisas não aconteçam mais. Para que a gente não veja, por exemplo, o que aconteceu na reforma desse plenário aqui,
de superfaturamento, problemas que existe uma ação no Ministério Público de superfaturamento, que, por exemplo, algumas faixas ali, onde no projeto, no contrato, estava escrito que seria de mármore, ali são de pedra mineira, e essa diferença desse dinheiro ninguém sabe onde foi, e nós precisamos saber. Isso exige da gente uma postura, né? Por mais que a gente ache que é um jogo muito sujo, que a política não tem jeito mais, que todo político é corrupto. Não, a gente precisa, algo requer da gente. E eu queria finalizar com um poema de um cara que chama Bertolt Brecht, que é um escritor marxista alemão, e esse poema tem sido o lema, o tom das campanhas do PSOL pelo Brasil afora. E ele diz o seguinte: globalizaram o medo, o ódio, o terror, o conflito, a fome e a miséria. Conformados passam os dias, inconformados somos todos os dias. O amor é maior que o cifrão, renasce o poeta da revolução. Nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. E eu quero repetir, nada deve parecer impossível de mudar. O PSOL não vai apoiar ninguém aqui em Paços. Por quê? Porque nós não temos o novo, nós não temos a renovação. Nós vemos a Taíde e Hernani, a velha disputa entre o menos pior. Esses dias eu vi no Facebook uma discussão assim que as pessoas falavam: o Ataíde é melhor porque ele tem tantos... o Hernani é melhor porque ele tem tantos processos a menos que o Ataíde. Peraí, gente. Vamos fazer o discurso do menos pior ou vamos fazer o discurso do melhor? Vamos fazer o discurso de quem pode mais pela gente, de quem a gente acredita. E é por isso que eu convido todo mundo aqui a manter o espírito desse momento aqui, desses estudantes, desses jovens que já estão no movimento estudantil, que já estão fazendo algo para a nossa cidade, que estão conscientizando o voto. E eu convido a conhecer o PSOL e convido principalmente a jamais perder esse espírito de indignação. Porque é isso que vai dignificar o homem, é isso que vai fazer com que nós tenhamos um Brasil justo e um passo cada vez melhor. Muito obrigado, eu agradeço bastante.